iniciar minha fala sem dizer fora Temer, fora ataques. O que tem acontecido com os ataques, e aí quando nós tivemos o golpe que foi se consolidando através da grande mídia, através da elite conservadora, e que nós éramos tidos como loucos, inclusive por aqueles que são trabalhadores e trabalhadoras também, porque nós dizíamos, professor Domingos, que era um golpe que estava acontecendo e que os efeitos eram para retirar os direitos e predominar apenas um país que coubesse na palma da mão de poucos. Muitos trabalhadores e trabalhadoras diziam que nós éramos loucos e que nós estávamos equivocados. E hoje reconhecem, começam a fazer esse reconhecimento e sabendo que em todas as lutas que têm acontecido, o Partido dos Trabalhadores está presente. E isso também é importante. Os ataques que o presidente Lula tem sofrido é o que a gente sofre no dia a dia. E é uma liderança que resiste. E que eles também não aprenderam a compreender. Não aprenderam a compreender que não adianta bater, que não adianta tentar destruir, que não adianta matar as lideranças que fazem no dia a dia esse engajamento. Eles estão equivocados quando acham que matando, que perseguindo, vão acabar com os movimentos sociais, vão acabar com a organização dos trabalhadores. Cada gota de suor, cada gota de sangue irriga as nossas raízes e fortalece os nossos movimentos. E é assim que tem que ser. E aqui no Estado, aí já começando a falar do governo Pedro Taques, onde nós temos feito, desde o início, um trabalho de ser realmente, lá na Assembleia Legislativa, um compositor da bancada de oposição, um oposicionista. Nós sabemos do que esse governo é capaz. É um governo fascista também. É um governo de extrema direita. É um governo que se utilizou de um aparelho da esquerda, que é o PDT, para chegar ao poder, mas que logo ele revelou que só se utilizou desse aparelho porque na realidade ele é da extrema direita. E tem usado a máquina pública, seu poder da máquina, para fazer com que ele mantenha lá 20, às vezes 21, mas geralmente 20 deputados na sua base. E é mantido através de negociações, que vocês sabem como acontece. E que não pensa duas vezes em fazer a perseguição àqueles que ousam fazer o enfrentamento. E que, como todo fascista, utiliza também de uma máquina que já foi muito bem utilizada por Hitler, que é a máquina do marketing, a máquina de fazer propaganda. Então é um governo extremamente mentiroso, mente o tempo todo descabidamente para o povo mato-grossense, faz caravanas, que são os mentirões que ele faz por aí, para tentar iludir as massas, mas que na realidade é um governo completamente fascista, de direita, despreparado, que não cumpre o seu papel, e isso está aí em todos os setores. Está na saúde, como bem foi dito aqui pela nossa companheira de colíder, a Edna, a saúde está precarizada em todo o estado de Mato Grosso. A saúde está na UTI, em todos os pronto-socorros, em todos os hospitais, quer sejam eles públicos ou de entidades filantrópicas, estão na UTI. Em Sorriso, há poucos dias, morreram 11 crianças, 11 natimortos já com 35, 36 semanas, por conta da situação de caos que é a saúde pública. É só um exemplo do Hospital Regional de Sorriso, onde os municípios que compõem o hospital, que compõem o consórcio, se organizaram e vieram os médicos, os trabalhadores da saúde, os prefeitos, os vereadores, para falar com o governador, para pedir para que ele repassasse os recursos, porque ele não repassa. São Benedito, aqui de Cuiabá, é um hospital que ele dizia para todo mundo que foi o estado que fez. Eu fui lá visitar, falei com o diretor, falei com os profissionais, não tem uma arruela de lá.
O Hospital São Benedito, ainda quando eu fui lá, já estava com 7 meses de repasse atrasado. E era mantido apenas pelo esforço do próprio hospital. E assim é geral. E em Sorriso vieram falar com o governador e ele fez uma promessa de que na outra semana o dinheiro estaria na conta. E eles voltaram para casa, todos satisfeitos, sorridentes. E passou 20 dias, um mês, e nada aconteceu. E aí começou os profissionais a serem escrachados na rua, não poder mais andar nas ruas. E isso fez com que eles aprovassem lá na Câmara Municipal uma moção de repúdio. Então a saúde é um caos em Colíder, em Alta Floresta, em Sorriso, agora no Cimeiro. Mais uma vez o governador esteve lá, porque o agronegócio faz um evento lá em Porto Alegre do Norte todos os anos, chamado de Dinâmica. E nós vamos nos organizar para fazer um contraponto lá naquela região com o evento da agricultura familiar. Nós vamos nos organizar. Então o agronegócio faz lá um evento grande, com muita grana, e todo ano eles vão lá prometer que vai construir lá um hospital regional. E esteve lá de novo. Eles não prometem, eles vão lá lançar a pedra fundamental. Tem 7 pedras. Esse ano tiveram que alugar um terreno porque não cabia mais as pedras. Tantas pedras que já lançaram lá e que nunca acontece esse hospital regional. Então a população lá já não suporta mais isso. Na infraestrutura é a mesma coisa. E o pior de tudo, na perseguição e na usurpação dos direitos dos trabalhadores. Todos aqui sabem que se tornou conhecida a situação do RGA, que é a revisão geral anual, que até o Pedro Taques ninguém tinha ouvido falar porque era cumprido religiosamente. Chegava o mês, fazia a reposição. Com o Pedro Taques, logo de cara ele se negou, porque ele acha que trabalhador não merece, não tem direito. É da turma do leitão. Então o governador negou o direito ao RGA. E agora, esse ano, desde o ano passado, vem querendo mandar para a Assembleia Legislativa um pacotaço de maldades. No final do ano, eu pedi vista de um processo que era de extremo interesse deles. Como era o final do ano, nós negociamos para que eles não encaminhassem esse pacotaço durante as férias, durante o mês de janeiro, que era o interesse deles, para pegar todo mundo desprevenido e aprovar. E como nós fizemos o acordo para que nós devolvêssemos a vista, não conseguiram encaminhar, e agora já disse essa semana. A conversa já está lá na Assembleia. O próprio presidente, nós vamos procurá-lo, ele já avisou que esta semana vai aportar na Assembleia Legislativa um pacotão de maldades do Pedro Taques. Com o congelamento dos salários, com o aumento de 11% para 14% do desconto da Previdência dos servidores, com um pedido de recurso extra-orçamentário para o VLT de quase R$1 bilhão, uma suplementação orçamentária. Portanto, e nós sabemos que a questão do congelamento dos salários, Robson e professor Domingos, não comporta no estado de Mato Grosso, que é regido pela PLC 343 do governo federal, mas que o Mato Grosso ele não preenche os requisitos porque não está nessa situação degringolada enquanto situação financeira. Só estão nessa situação os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Mato Grosso está longe de ultrapassar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal com folha de pagamento, e esse é um dos requisitos. São 3 ao todo, que juntos, eles têm que ser juntos, eu não me lembro os 2 aqui agora, mas são 3 requisitos, nenhum dos 3 preenche, muito menos os 3 conjuntamente. Portanto, nós vamos, durante a semana, receber esse pacote
para que provavelmente já na outra semana eles queiram colocar em votação. E aí, mais uma vez, é importante a participação do Fórum Sindical, dos movimentos sociais, e nós estaremos lá para fazer a defesa dos trabalhadores e para se contrapor ao governo fascista e de direita do governador Pedro Táxi. Eu tenho dito isso. O Fórum Sindical, os trabalhadores não precisam se preocupar com o meu voto. Eu é que tenho que me preocupar com o apoio do Fórum Sindical, dos trabalhadores, para que nós possamos organizar não só a nossa defesa, não só nossa defesa dos direitos dos trabalhadores, mas também para organizar a nossa estratégia de como reverter um quadro como esse. E o governador tem já sinalizado de que pretende fazer isso no primeiro semestre, porque a partir do segundo semestre isso vai se tornar muito mais difícil. Então, sabe, não diferente do que acontece lá no cenário federal, aqui no estado de Mato Grosso, eles têm utilizado daquilo que Maquiavel dizia, que quando você fizer o bem, faça aos poucos, mas quando fizer o mal, faça de uma vez só. Então, o que o governo do Temeroso tem tentado fazer é, durante um curto período, aprovar todas as maldades que eles sempre tiveram vontade de aprovar. E o que o Táxi quer fazer aqui no Estado é exatamente isso. E nós precisamos não só organizar aqueles que estão na condição hoje de contrários ao governador Pedro Táxi, que é eu, a Janaína, o Zeca Viana, o Allan Kardec e outros aí que ora o outro vota a favor dos trabalhadores, ora o outro vota contrário, mas nós precisamos ampliar esse leque, até porque os deputados agora também começam a já enxergar, a já olhar para 2018 e começam a ter medo também. E aqui nós temos uma situação diferente. O Temer não é mais candidato, já chegou onde ele, através do golpe, onde ele nunca chegaria, porque voto para ser federal ele não tinha, imagina para ser presidente. O Táxi, diferentemente, é candidato à reeleição. E os deputados, eu que observava que eles estavam se afastando dele aos poucos, percebi nessa semana que eles começam a mudar o discurso de aproximação do governo. Então isso é perigoso e é importante que o Fórum Sindical, os movimentos sociais possam se organizar para que nós possamos combater isso e fazer com que os deputados também possam temer o ano que vem, o ano de 2018, quando, se eles continuarem assim, vão ter dificuldades. E o Partido dos Trabalhadores está sempre próximo aos movimentos sociais. E o que temos que fazer é aquilo que aconteceu lá em Tangará da Serra. E aconteceu em outros momentos também. É cercar eles nas bases. Porque disso eles têm medo. O que ocorreu em Tangará da Serra repercutiu na Assembleia. Eles falaram o tempo todo, os dois parlamentares que estavam lá ficaram muito cabisbaixo, porque isso repercutiu diretamente na imagem deles. Então isso é importante que se faça para que nós possamos nos fortalecer contra esses pacotes de maldades. E para finalizar, dizer que o nosso mandato nós temos feito da forma como nós aprendemos ao longo da nossa história no Partido dos Trabalhadores. Muito bem. É o meu primeiro partido, desde que eu me alistei como eleitor, desde o dia 9 de maio de 94, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, e portanto, militando, a gente aprendeu que nós devemos fazer mandatos populares e participativos, e de encontro à sociedade, e de encontro aos movimentos. E isso nós temos feito na Assembleia, aberto as portas, porque se vocês olharem os outros gabinetes, eles não têm gente. E tem gente é o nosso gabinete. Mas o nosso mandato é um mandato de povo, de atender as massas. Quando acontece qualquer conflito, o gabinete que é procurado é o nosso gabinete. Embora nós tenhamos assumido só em outubro, mas a referência na Assembleia já é o nosso gabinete. E nós não nos furtamos de fazer essa defesa. E é isso que nós temos que fazer em cada um dos municípios.
E esse encontro, no momento em que o partido mais precisa de cada um de nós, é o momento de nós não termos vergonha do Partido dos Trabalhadores. É o momento de nós nos orgulharmos do nosso legado. Porque cada um que apontar o dedo para nós e falar mal do nosso partido e taxar de que nós deveríamos ter vergonha do nosso partido, nós temos que dizer para ele: o meu partido fez muito pelo Brasil e fez muito pelo Mato Grosso. E o que o seu partido fez? O que é que o seu partido fez? Então, com esse orgulho do legado que nós temos aqui no Estado e no Brasil, é que nós temos que nos organizar. E a tarefa é se aproximar dos movimentos de base, se aproximar dos movimentos sociais. Nós não podemos ir ao município e o partido ser um partido de pasta embaixo do braço, com 5 ou 6 companheiros, e quando você olha ao redor, você vê os sindicatos, as associações comunitárias, rurais ou urbanas, que têm o mesmo objetivo que nós, e que nós não os acolhemos, não os buscamos. Não podemos mais esperar eles virem até nós. Nós temos que ir até eles, começarmos a nos integrar nos movimentos sociais que buscam o mesmo objetivo. Que mais do que nunca, nesse momento de sofrimento, de retirada de direitos, já descobriram qual é o partido que sempre os defendeu e que sempre os defenderá. Portanto, eu quero finalizar dizendo aqui, como o PT falando para cada um e para cada uma que está aqui: companheiro e companheira, me ajude. Eu não posso andar só. Eu sozinho ando bem, mas com você ando melhor. Um abraço.